Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Xadrez Romântico, onde o nosso lema é xadrez e muita diversão. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre a variante Najdorf. Então, realmente vai ser um estudo, né, bem aprofundado das várias variantes que a gente tem dentro da variante Najdorf. Então, basicamente, o que que a gente precisa saber? Hoje já é a terceira aula que a gente está dando dessas variantes. É importante, a gente vai aprender a jogar tanto de brancas quanto de negras. Então, a gente vai buscar aqui os melhores lances para ambos os lados. Então, é importante que você aprenda não só jogar de brancas e não só jogar de negras. É uma variante aqui que a gente está ensinando para jogar tanto de brancas quanto de negras, beleza? Aí sim, cabem vários golpes que a gente está mostrando durante todo o estudo, beleza? Então, a variante Najdorf, né? A defesa siciliana na variante Najdorf, ela vai se desenrolar depois de E4, C5, cavalo F3, D6, D4, peão por, cavalo F6, cavalo C3 e A6. É o que caracteriza, né, a variante Najdorf da defesa siciliana. Aqui, a gente tem várias opções de brancas, e realmente são várias mesmo, né? Mas as mais utilizadas são, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Bispo C4, bispo em G5, não necessariamente nessa ordem, né? A ordem de utilização. F4, bispo E2, G3 e H3. E durante todo o estudo que a gente está fazendo aí com vocês, lembrando que esse estudo é totalmente gratuito, a gente não vai estar cobrando nada por isso, né? Por isso você pode aproveitar, inclusive, já nos ajuda, né? Encaminha para o seu colega aí que está sofrendo, não consegue jogar de pretas ou não consegue jogar de brancas contra a siciliana, está precisando de teoria de estudo mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Estudando teoria, passo a passo, várias variantes. Um único lance na variante pode fazer toda a diferença na sequência do que vai acontecer durante o jogo, né? Por exemplo, esse H3 aqui, ó, ele normalmente segue com linhas com E5, que é algo que as pretas não costumam fazer em todas as variantes da defesa siciliana Najdorf, mas em algumas, sim, né? Por exemplo, a variante com F4 normalmente não se é jogado E5, beleza? E assim por diante. Então, a sequência da ordem dos lances aqui faz toda a diferença na abertura e vai daquilo com que você estudou e também do seu estilo. O que você prefere jogar, se talvez prefira jogar mais agressivo ou um pouco mais teórico mesmo, né? Uma posição mais tranquila, que a gente costuma dizer, que é uma variante mais posicional. É, mas entrando na Niners, normalmente não tem muita questão posicional, não. É mais tática mesmo que vai acontecer, e o importante é você estar com os estudos em dia, né? Então, a gente está falando, por enquanto, tanto no anterior, né, no vídeo anterior, quanto nesse, só da variante do Bispo G5. Então, a partir dessa variante, criam-se várias possibilidades, e a gente vai analisar aqui hoje uma principal, que é bem interessante, que é depois de E6, o lance mais jogado aqui das pretas, né? Que é essa variante bem legal aqui, é com dama D3. Qual que é a diferença desse lance aqui, por exemplo, para dama em F3 ou ainda para F4? Então, a principal diferença desse lance aqui na abertura, dama D3, é agilizar, é, poupar tempos aqui, ó, para fazer o roque e aumentar a velocidade do ataque com os peões na ala do rei. Beleza? Essa então é a principal diferença, porque você já tirou a dama, já deixou livre para fazer o roque e normalmente não vai ter os problemas que podem acontecer, entre aspas, eu quero colocar problemas aqui, porque bem estudado você não vai ter nenhum tipo de problema nem com dama em B6, que é a variante do peão envenenado, nem com outras variantes aí, né? Mesmo depois do F4, dama B6, e tudo isso a gente vai estudar de forma mais profunda e mais para frente, né? Mas hoje a gente quer ver então a variante com dama em D3. Lembrando, então, que essa variante visa principalmente o roque longo mais rápido, beleza? Então, essa é a diferença principal do dama D3 para F4 ou para outros lances aqui que são possíveis nessa posição, beleza? Então, dama D3 é a variante de hoje. Aqui a gente vai seguir com H6, bispo em H4, bispo E7 são os principais lances dessas variantes aqui, tá? F4 continua, né? Na mesma sequência. Cavalo de bem D7. Roque. E aqui a gente tem duas opções. Uma é muito temática. Eu já joguei uma partida contra o GM Alexander Fear. Na época ele ainda não era GM. Não sei se ele já era MF ou não. E ele jogou em G5 aqui, ó. Salvo engano, foi numa partida pensada mesmo, num campeonato que teve em Guarapuava. Que foi uma partida muito boa, né?
onde ele acabou se defendendo muito bem e não consegui finalizar nada no ataque lá. Então, foi uma variante com G5 aqui, ó, que ele jogou na partida também. Eu não conhecia a teoria, nunca estudei xadrez. Inclusive, eu falei isso num vídeo, num podcast que a gente fez aqui, né? Que eu nunca estudei o xadrez, então a gente conhecia e fazia tudo de acordo com o que a gente já jogou, ou ainda de acordo com o que eu encontrava no tabuleiro. Então eu sempre eu tive problemas com o tempo, né? Já que a gente tinha que encontrar os lances no tabuleiro. E muitas vezes fazia aquela abertura que as pessoas não conheciam, mas não é porque eu queria, porque realmente era fora de estudo. E você pode comprovar isso com qualquer um que já jogou comigo, que a gente realmente ia pra cima, né? Sem muito estudo, nada, e às vezes dava certo e às vezes perdia já na abertura. Beleza? Então, esse G5 aqui, depois de anos jogando, né? Eu fui aprender que é muito temático na Daedalus. E é estranho a gente ver, né? Porque ainda não fez o rock. O rock para lá da dama parece que é bem pouco provável. E o rei vai ficar no centro mesmo. É bem provável, né? Nessa variante aqui. É, então, G5. Depois de G5, né? A gente vai analisar aqui, ó. Peão por cavalo em G4. Agora não pode tomar porque tá caindo o bispo. Ao mesmo tempo tá tendo um tema de duplo aqui. Esse cavalo pode estar pulando para E5 e esse também pode estar pulando para E5, que são as ideias desse G5 para estar jogando de pretas, beleza? Vou seguir aqui com os lances conforme os melhores que a gente tem já registrado na base de dados, né? Bispo em G3, cavalo de G em E5, dama em E2, peão por cavalo em F3, dama em A5, rei em B1, B5, com o contrajogo aqui para as pretas, né? Por isso que é muito importante a gente estudar esse G5 e é o que normalmente é temático e é mais jogado pelas pretas, beleza? Aqui as pretas têm uma leve superioridade na abertura, na minha opinião. Beleza? Eu prefiro jogar de pretas nessa posição. A sequência dos lances aqui, logicamente que as brancas vão jogar, né? Mas vai ser B4 ou ainda para tentar acelerar o ataque aqui com um bispo em B7, torre C8. É, Talvez ainda as pretas tentem fazer o rock curto de qualquer jeito, mas isso em determinadas situações, né? É normal é que o rei continue aqui no centro mesmo e o ataque se desenrole só com essas peças que já estão aqui. Cavalo em C4, cavalo em C5, bispo em B7, torre C8, B4. Às vezes as pretas voltam com a dama para casa de B6 ou de C7 para avançar com o peão de A também, né? Então essas são as ideias para as pretas nessa variante. Por isso que eu prefiro ela do que as brancas. As brancas aqui vão ter que tentar trocar um pouco de peças para justamente aliviar essa questão do ataque aqui, beleza? Isso é o que normalmente acontece. Mas a gente não vai analisar hoje essa variante aqui com G5. Hoje eu quero analisar a variante com dama em C7. Então, nessa mesma posição em que foi jogado o G5, a gente vai analisar hoje, beleza? A variante com dama em C7. Mas aquela com G5 é só para a gente ter um gostinho aí do que acontece normalmente nessas variantes, beleza? Dama em C7, então, continuando aqui, a gente vai seguir para bispo em E2, desenvolvimento padrão, que normalmente já visa fortalecer aqui ó, o avanço G4, mesmo que aconteça esse B5, bispo B7, que é a sequência dos lances aqui, pode seguir torre G1, G4, dependendo de qual for a sequência, né? A gente vai seguir agora com, por exemplo, B5, ou melhor, vamos ver aqui, ó. Cavalo em C5, que é uma subvariante aqui, ó. Ela dá um pouquinho de vantagem aqui, vocês estão vendo ali, né? A barrinha que eu deixei de propósito para vocês terem uma ideia. Essa vantagem aqui, ó, é uma vantagem apenas de abertura, não quer dizer que as brancas estão melhores. Beleza? É só uma análise inicial que o computador faz da posição das peças mesmo, atividade, né? Dama em F3, reforçando novamente aquela situação de jogar G4, né? Bispo em D7. E aqui F5, E5 e aqui já tem um tema tático bem interessante para as brancas que a gente vai ver aqui, ó. Cavalo em B3, ou melhor, nessa posição não. Vamos só é um pouco mais para frente que eu vou mostrar esse tema tático. Cavalo em B3, aqui segue a vida que segue, né? As brancas conseguiram desenvolver normal, as pretas conseguiram desenvolver normal, um pouquinho melhor de jogar de brancas nessa variante um pouquinho mais fácil por conta desse peão atrasado. Normalmente as pretas ou as brancas, né, vão jogar capturando esse cavalo mesmo e tentando achar uma forma de bater nesse peão da melhor forma possível. As pretas
de outra forma, vão acabar jogando mesmo peão por aqui, ó, para conseguir manter essa defesa. Em outras linhas menos favoráveis aqui, talvez tomar com o bispo. Mas acaba tomando com o peão, fazendo um roque grande aqui em algumas situações, passando as torres para lá do rei, ou ainda mantém o rei no centro, como eu falei daquela outra vez, torre para C8, B5 e faz esse ataque aqui com peões, né, na ala da dama para tentar alguma coisa aqui contra o rei. Beleza? Então, essa variante bem interessante. Seguindo, dama C7, de novo, né, voltando. Bispo E2, e agora a gente vai ver a variante com B5. Beleza? Essa variante também é bem interessante, né? A sequência dos lances vai ser aqui, ó. Bispo em F3, atacou aquela torre e ao mesmo tempo ameaçou jogar um E5 aqui, né? Que é bem interessante. Então, bispo em B7 para se proteger disso, né? Porém, esse é um erro, segundo as máquinas, já que vai levar para uma posição extremamente dinâmica e as brancas já se aproveitam, e é isso que eu queria dizer aquela hora, né? Na verdade, eu estava imaginando essa variante aqui, e vem cavalo por E6. É bem pouco provável que você encontre esse lance, a não ser que você tenha uma visão tática muito aguçada, né? No tabuleiro. Então é importante estudar mesmo, para você já ter em mente, beleza? Peão toma, E5, agora a dama está entrando aqui, ó, e ao mesmo tempo você está ameaçando esse garfo. Então as pretas têm que fazer alguma coisa em relação a isso. Normalmente é a captura mesmo. É aceitar o sacrifício e ver o que acontece, né? Cheque, rei em F8, que é o que normalmente acontece também. Rei em D8 atrapalha ainda mais as pretas, né? Então tem que jogar rei F8 mesmo. E que toma. E olha só que legal, né? Parece que você não quer trocar peças de brancas, porém nessa parte aqui, nessa variante mais forçada, já tem uma definição aqui para as pretas, né? Então tem duas variantes aqui, que é tomar com o bispo ou com o cavalo. A gente vai ver as duas aqui, ó. Cavalo por segue bispo por, dama por e peão por. Aqui as pretas já recuperam, ou melhor, as brancas já recuperam a peça com uma posição superior, já que vai ter aqui torre em F1. Se tirar o cavalo vai ser pior. Então a gente não vai analisar a partir daqui. É jogável, tanto de brancas quanto de pretas, essa variante que vocês viram agora? É lógico que é jogável. O computador está analisando que está equilibrado. Se você colocar duas máquinas para jogar aqui, vai provavelmente chegar numa posição de empate aí, as pretas vão conseguir se defender. Mas entre seres humanos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Um estudo para seres humanos. Essa posição é muito mais fácil de jogar de brancas, né? Já que no ataque a gente encontra de forma mais fácil, né? De forma mais fluida aí os lances. E para se defender, um errinho, que você tá na corda bamba, né? Como fala o nosso amigo aí, o Rafael Leite, né? Você tá na corda bamba aqui, ó, qualquer mínimo deslize já foi, não tem mais volta, né? Então um pouco mais fácil de jogar de pretas, ou melhor, um pouco mais fácil de jogar de brancas aqui. Então a gente vai para a variante do bispo por aqui, ó. Bispo por é um pouco mais fácil de jogar aí do que se tivesse antes. Ainda assim, a gente segue com essa sequência de lances incrível aqui, ó, que força praticamente a vitória das brancas. Então, aquele cavalo por E6 já dava a vantagem para as brancas. Então, eu vou voltar na posição inicial aqui, ó. Aqui. Então, voltando aqui mais um pouquinho, para você lembrar da sequência. Bispo em B7, cavalo por E6, nessa posição onde a dama foi para D3. Lembrando que tudo isso que a gente está vendo é a variante de dama em D3 no início de tudo lá, beleza? Bispo em G5 e dama em G3. Cavalo por E6, peão por E5, peão por, dama cheque, rei F8, bispo por, e agora a variante com bispo por mesmo. Bispo ameaçou aqui o checkmate, né? Então a única forma de defender é tirando o cavalo para C5. Tem ainda cavalo C8 lá, mas já leva mate em uma única jogada aqui com dama E8, né? Então cavalo em C5 é o melhor lance, peão por. Não pode tomar de dama aqui, ó, senão já leva mate. Então tá ameaçando aqui. Tem a opção de dar um cheque, porém já vai facilitar a vida das brancas com mais uma peça para jogar. Vocês vão ver isso mais ou menos de forma forçada mais para frente aqui, né? Então aqui seguindo, toma mesmo, cheque, rei em F8. O que ia acontecer se fosse para um bispo em G5 na linha ali, né? Vai ter um cheque, vocês vão ver, né? Torre em F7, então ameaçou agora a dama, ameaçou aqui o bispo, ameaçou aqui por enquanto, que está defendido, né? Mas segue cheque, que é a melhor variante para as pretas, tá? Então, dama em E5, protegendo aqui a questão do checkmate. Agora vem torre em D7, e olha que bonita essa posição, né? Se você tomar aqui, ó, cheque, checkmate. Um padrão muito diferente, muito bonito, né? Então não toma aqui, né? E segue com torre F8, justamente defendendo aqui o mate para tentar tomar. Porém, agora leva torre em D8. E aqui já tem que jogar dama por H5, baixaria que o computador analisa para não levar mate tão rápido, né?
Mas é uma outra variante que parece que defende, que é essa daqui, ó, já leva mate aqui, ó. Não tem como evitar mais agora a perda severa aqui de material, ou o mate, né, inevitável aqui, ó. Já vai ter dama F7, seguido de bispo em G6. Se, por exemplo, defender aqui, né, cheque mate. A dama não pode capturar porque tá cravada pela torre. E se tomar aqui simplesmente, né, aqui, ó. Se jogar tomando aqui, cheque e checkmate naquela variante parecida que a gente tinha visto. Então, voltando aqui mais um pouco, se você por acaso está jogando de pretas, o cara jogou cavalo por E5, peão por E5, tal, tal, toma. A variante melhor para jogar aqui realmente é a variante do cavalo por F6 e seguir naquela sequência ali, ó. Um pouco melhor para as brancas, mas mais bem jogável do que bispo por F6. Eu tinha falado ao contrário antes, né? Melhor jogar cavalo por F6. Mas o melhor ainda é evitar essa linha. Por isso que a gente está estudando essa variante com dama em D3, para você ter tudo aí na ponta da língua. Não precisa pensar muito, né? É lógico que são variantes infinitas. A gente precisa estudar muito bem isso daqui, jogar várias vezes mesmo, para ficar mais fácil, mais fluido de jogar, assim como o Marrui Lopes, que você normalmente sabe a teoria e até o lance 15, 20 mais fácil, né? Porque já foi jogado mais vezes. Essa que é mais tática, normalmente o pessoal sabe um pouco menos, mas você vai ir para um Caruana, para um Sup, né, que joga bastante a Naidorf, eles vão saber todas essas variantes aqui de core salteado, beleza? Voltando então aqui, vamos para a variante com G5, ainda não, né? Rock, dama C7 que a gente tinha visto. Bispo E2, a gente vai para B5, bispo F3, bispo B7, cavalo por E6 a gente já tinha visto, então vai para essa sequência. A gente vai voltar aqui, ó. Eu só achar a última variante aqui para não ficar confuso para vocês. Essa a gente já tinha visto. Essa com torre D8 também. Aqui era qualquer lance, né? Só para mostrar aqui, ó, o checkmate em outras variantes para vocês. Aqui era com bispo E5 também protegendo, mas leva aquela do checkmate aqui que a gente tinha visto. E se dama por D8, aquela última que vocês tinham visto também, beleza? Então, a gente vai voltar agora no G5. Beleza? Tudo aquilo que a gente tinha feito com dama em C7, agora voltamos para o G5 inicial, beleza? Que é a variante principal que a gente tinha estudado, que as pretas ficaram um pouco superiores. Lembra de tudo isso? Qualquer coisa você volta o vídeo, né, com calma ali, assiste de novo para você não ter dúvidas. G5, cavalo, peão por, né? G5, aqui ó, G5, peão por, cavalo em G4, bispo em G3, cavalo de G5, dama E2, peão por, cavalo F3, dama em A5, rei B1 e B5. E a partir daqui, a gente vai já parar para você não ficar confuso. Eu sei que as variantes são muitas mesmo. A gente tem bastante teoria aqui para fazer trocentos episódios aqui da série só ensinando a variante da Siciliana Naidorf. Lembrando que a gente tem aquelas várias variantes do início. E eu vou voltar ali, né, para vocês verem aqui, ó. Bispo em G5, uma delas que a gente vai estudar. Bispo em C4 é uma que a gente vai estudar. F4 é outra que a gente vai estudar. Bispo em E2 é outra. G3 é outra. E H3 é outra. Cada uma com as suas peculiaridades, né? Cada uma com a profundidade de estudo. E a gente vai passar por todas elas com calma, como a gente fez hoje. Como eu falei para você, se você está gostando desse tipo de conteúdo, de realmente estudo, né? Mais aprofundado, eu espero que você curta esse vídeo, né? Compartilhe com seus colegas aí e nos ajude a divulgar esse material aí gratuito, né? Importante a gente dizer isso, não está cobrando nada por esse curso ensinando a variante da Naidorf. Então, gratuitamente você pode estudar aqui junto com a gente e aprendendo as variantes, as principais. É lógico que um movimentozinho ou outro na abertura a gente pode ser que deixe passar, mas são variantes mais secundárias que normalmente não entram nos estudos e acaba ficando um pouquinho inferior para aquela que não fez o melhor lance, que é os que a gente acaba estudando aqui, beleza? Mas aos poucos a gente vai completando todas as variantes para você ter um repertório bem completo, poder jogar tanto de brancas quanto de pretas a Naidorf de uma forma mais tranquila aí, mais dominado. Beleza, pessoal? Então espero que tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, nos ajuda a crescer. Até mais. Tchau, tchau.